Se a sua vida está parada, talvez o problema não seja falta de capacidade. Talvez seja excesso de exposição. Você fala demais sobre o que pretende fazer. Explica demais seus próximos passos. Mostra seus planos antes de eles criarem raízes. E enquanto todos sabem o que você está tentando construir, sua energia vai sendo desperdiçada em opiniões, comparações, expectativas e distrações. Então escute com atenção. Talvez tenha chegado a hora de desaparecer por um tempo. Não para fugir da vida. Não para abandonar pessoas. Mas para sair do barulho. Para parar de anunciar seus movimentos. Para entrar em silêncio. E reconstruir tudo aquilo que você permitiu enfraquecer. Seu corpo. Sua disciplina. Sua mente. Sua postura. Seu dinheiro. Seu conhecimento. Sua capacidade de ficar sozinho sem precisar da aprovação de ninguém. E quando você voltar, não volte tentando provar que mudou. Volte tão diferente que ninguém precise perguntar. Fique até o final deste vídeo. Porque existe uma etapa dessa transformação que quase todo mundo ignora. E se você ignorá-la, pode desaparecer durante meses e voltar exatamente a mesma pessoa. Mas se entender o que eu vou te mostrar, o silêncio deixa de ser ausência. E se transforma em poder. O mundo não precisa acompanhar sua transformação. Existe uma necessidade silenciosa que destrói muitas mudanças antes mesmo de elas começarem. A necessidade de contar. Você decide treinar e conta. Decide estudar e conta. Decide guardar dinheiro e conta. Decide mudar de vida e imediatamente procura alguém para anunciar. Agora vai. Mas existe um perigo nisso. Quando você fala demais sobre aquilo que ainda não construiu, recebe uma pequena sensação de realização antes de realizar qualquer coisa. Sua mente experimenta o prazer da promessa sem pagar o preço da execução. É por isso que tanta gente parece estar sempre começando alguma coisa. Sempre planejando. Sempre anunciando. Sempre falando sobre uma nova fase. Mas nunca se tornando realmente uma nova pessoa. O estoicismo ensina algo muito diferente. Ele não pergunta: quem sabe o que você pretende fazer? Ele pergunta: o que você está fazendo quando ninguém está olhando? Essa pergunta separa a intenção de caráter. Marco Aurélio não escrevia suas reflexões para impressionar uma plateia. Ele escrevia para governar a si mesmo. E talvez seja isso que esteja faltando na sua vida. Menos demonstração. Mais construção. Menos anúncio. Mais execução. Menos gente sabendo. Mais resultado aparecendo. A partir de agora, experimente uma regra. Não revele imediatamente aquilo que ainda está frágil. Uma semente não precisa de plateia. Precisa de terra. Escuridão. Tempo. E silêncio. Sumir não é fugir. Agora entenda uma coisa importante. Quando eu digo suma, não estou dizendo para abandonar suas responsabilidades. Não estou dizendo para desaparecer sem respeito ou romper relações saudáveis. Estou falando de outra coisa. Estou falando de retirar sua energia daquilo que está impedindo sua evolução. Suma das discussões inúteis. Suma da necessidade de responder a tudo. Suma da obsessão de mostrar sua rotina. Suma de ambientes onde você precisa diminuir a si mesmo para ser aceito. Suma do hábito de conferir constantemente quem viu, quem respondeu, quem aprovou. Suma da versão de você que precisa ser percebida para se sentir importante. Porque uma transformação profunda exige espaço. E algumas pessoas estão tentando construir uma nova vida sem abandonar nenhum hábito da vida antiga. Querem foco, mas mantêm todas as distrações. Querem paz, mas continuam entrando em toda discussão. Querem disciplina, mas negociam consigo mesmas todos os dias. Querem mudar, mas continuam frequentando os mesmos ambientes que alimentam a versão que dizem querer deixar para trás. Você não muda apenas acrescentando coisas novas. Muitas vezes você muda retirando. Retirando ruído. Retirando acesso. Retirando excesso. Retirando distrações. Retirando desculpas. E, principalmente, retirando a necessidade de ser constantemente visto. A primeira transformação precisa acontecer na sua mente. Você pode mudar o cabelo. Mudar o corpo. Comprar roupas novas. Trocar de emprego. Mudar de cidade. Mas se continuar pensando como antes, você apenas mudou o cenário. A verdadeira transformação começa quando a sua mente deixa de obedecer automaticamente aos mesmos impulsos. Antes você reagia. Agora você observa. Antes você precisava responder. Agora você escolhe o silêncio. Antes uma crítica destruía seu dia.
Agora você pergunta se existe alguma verdade útil naquela crítica e descarta o restante. Antes você precisava mostrar que estava vencendo. Agora você prefere vencer. Isso é força mental. Isso é autocontrole. Isso é estoicismo aplicado. Porque o estoicismo não existe para fazer você parecer sábio. Existe para fazer você agir melhor quando ninguém está lembrando você de agir melhor. E aqui começa a sua reconstrução. Você precisa criar uma versão de si mesmo que não dependa de motivação para cumprir o que prometeu. Uma pessoa que não precisa estar inspirada. Uma pessoa que não precisa receber aprovação. Uma pessoa que consegue realizar o trabalho mesmo em dias comuns. Porque mudanças extraordinárias são construídas, quase sempre, em dias extremamente normais. Disciplina é o que acontece quando o entusiasmo morre. No começo, mudar é emocionante. Você cria uma rotina. Organiza metas. Imagina resultados. Sente que uma nova fase começou. Então alguns dias passam. A empolgação diminui. O despertador toca. Você está cansado. Ninguém está olhando. Nenhum resultado apareceu ainda. É aqui que a maioria volta para a antiga vida. Não porque o objetivo era impossível, mas porque confundiu transformação com entusiasmo. Disciplina começa exatamente quando a novidade termina. É quando você faz o necessário sem precisar sentir algo especial. Você treina porque decidiu treinar. Estuda porque decidiu estudar. Guarda dinheiro porque decidiu construir estabilidade. Controla uma resposta porque decidiu não ser escravo da impulsividade. A força de uma mente disciplinada está na repetição, não na intensidade de um único dia. E se você quer voltar irreconhecível, pare de procurar mudanças espetaculares. Procure mudanças sustentáveis. 1 hora por dia. Uma escolha melhor por vez. Uma reação controlada. Uma despesa evitada. Uma distração eliminada. Uma página estudada. Um treino concluído. Uma noite em que você escolheu dormir em vez de continuar desperdiçando sua energia. É assim. Pouco visível. Pouco impressionante. Repetitivo. E extremamente poderoso. Se você está entendendo que a sua próxima transformação precisa acontecer mais em silêncio do que em público, faça um compromisso agora. Escreva nos comentários. Eu vou mudar em silêncio. Não escreva para mim. Escreva para você. E se conteúdo sobre estoicismo, força mental, disciplina, autocontrole e desenvolvimento pessoal estão ajudando você a construir uma mente mais forte, deixe seu like e inscreva-se no Mente de Elite. Agora continue comigo. Porque a próxima parte é onde muitas pessoas sabotam todo o progresso que já conquistaram. Você precisa parar de se explicar. Toda vez que você muda, alguém pode não gostar. Quando começa a dizer não, você parece diferente. Quando deixa de responder imediatamente, dizem que você mudou. Quando começa a proteger seu tempo, dizem que está distante. Quando para de aceitar qualquer comportamento, dizem que ficou arrogante. E aqui existe um teste. Você vai retornar à antiga versão de si mesmo para deixar os outros confortáveis? Ou vai aceitar que algumas pessoas só gostavam de você quando tinham acesso ilimitado à sua energia? Uma pessoa em transformação precisa suportar ser mal interpretada. Você não precisa explicar cada limite. Não precisa escrever discursos sobre seu afastamento. Não precisa convencer ninguém de que suas escolhas fazem sentido. Sêneca escreveu extensamente sobre o valor do tempo. E tempo desperdiçado tentando convencer pessoas que decidiram não compreender você continua sendo tempo perdido. Então guarde isto. Quanto mais claro você estiver sobre quem está se tornando, menos necessidade terá de explicar isso para quem ficou acostumado com quem você era. Deixe que interpretem. Deixe que comentem. Deixe que imaginem. Você tem trabalho a fazer. Feche algumas portas. Existe uma razão pela qual determinadas versões suas sempre retornam. Você mantém todas as portas abertas. Continua acessando aquilo que prometeu deixar. Continua falando com quem sempre bagunça sua mente. Continua voltando para ambientes onde perde sua disciplina. Continua guardando opções para voltar atrás. E depois se pergunta por que nunca consegue mudar completamente. Porque parte de você ainda está negociando com a antiga vida. Transformação exige encerramento. Algumas portas precisam fechar. Alguns hábitos precisam morrer. Algumas conversas precisam terminar. Alguns ambientes precisam perder acesso a você. Não porque você odeia o passado, mas porque decidiu parar de morar nele. Epicteto ensinava que liberdade está profundamente ligada ao domínio sobre aquilo que depende de nós. Você não controla se alguém vai sentir sua falta.
Não controla se vão falar de você. Não controla se vão compreender sua mudança. Mas controla se continuará abrindo portas que já sabe onde levam. Essa escolha é sua. Construa algo que ninguém possa tirar de você. Se você vai desaparecer por um período, não faça isso apenas para parecer mais bonito depois. Construa coisas mais profundas. Construa conhecimento. Construa disciplina. Construa capacidade profissional. Construa saúde. Construa estabilidade financeira. Construa autocontrole. Construa uma mente que não entra em colapso sempre que alguém vai embora. Porque a aparência chama atenção. Mas capacidade muda destinos. Imagine duas pessoas. Uma passa 6 meses tentando parecer diferente. A outra passa 6 meses aprendendo, trabalhando, treinando, economizando e se tornando emocionalmente mais estável. No final, talvez as duas pareçam diferentes. Mas apenas uma realmente mudou. Não transforme sua fase silenciosa em um projeto de aparência. Transforme em construção. Quando você voltar, sua diferença deve aparecer na forma como fala, na forma como trabalha, naquilo que tolera, naquilo que recusa, na maneira como usa dinheiro, na maneira como escolhe pessoas, na tranquilidade diante daquilo que antes te provocava. Essa transformação ninguém consegue fingir por muito tempo. Não volte para impressionar quem te subestimou. Aqui está outra armadilha. Você sofre. É rejeitado. É ignorado. Decide mudar. E secretamente imagina o dia em que vai voltar para que determinada pessoa veja aquilo que perdeu. Cuidado. Enquanto sua transformação depender da reação de alguém, essa pessoa continua controlando parte da sua vida. Você não precisa voltar para causar arrependimento. Não precisa aparecer para despertar inveja. Não precisa construir sucesso para humilhar quem duvidou. Isso ainda é dependência. A verdadeira vitória acontece quando a opinião daquela pessoa deixa de ser necessária. Você evolui porque não aceita mais desperdiçar aquilo que pode se tornar. Você cresce por respeito próprio, não por vingança. O estoico não entrega anos de sua vida para provar um ponto a alguém. Ele constrói porque construção faz parte de seu dever. E segue. A parte que quase todo mundo ignora. Agora chegamos ao ponto que eu prometi no início. Você pode desaparecer durante 3 meses, 6 meses, 1 ano. Pode treinar, trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, mudar sua aparência. Mas se você voltar carregando o mesmo ego, você não mudou completamente. Talvez apenas tenha desenvolvido uma versão mais sofisticada do mesmo problema. A transformação mais difícil não é fazer os outros olharem para você de forma diferente. É parar de precisar que eles olhem. Leia isso novamente na sua mente. A transformação mais difícil é parar de precisar ser visto. Quando você alcança isso, algo muda. Você não publica cada vitória. Não corre para mostrar cada conquista. Não precisa provocar quem duvidou. Não mede seu valor pela atenção. Você simplesmente vive. Constrói. Escolhe. Avança. Existe uma serenidade enorme em não precisar demonstrar constantemente quem você se tornou. Essa é uma forma poderosa de liberdade. Volte irreconhecível. E então, um dia, você volta. Talvez para os mesmos lugares. Talvez encontre algumas das mesmas pessoas. Mas alguma coisa está diferente. Antes, uma provocação fazia você perder o controle. Agora você apenas observa. Antes, precisava ser incluído. Agora consegue ir embora. Antes, qualquer silêncio parecia rejeição. Agora você aprecia o próprio espaço. Antes, contava seus planos. Agora as pessoas descobrem quando já aconteceu. Antes, aceitava migalhas para não perder alguém. Agora prefere perder alguém a perder a si mesmo. Antes, começava e parava. Agora termina. Antes, sua palavra para si mesmo valia pouco. Agora quando você diz que vai fazer alguma coisa, você faz. Essa é a pessoa irreconhecível. Não porque mudou apenas por fora, mas porque deixou de reagir como reagia. Deixou de pensar como pensava. Deixou de aceitar aquilo que aceitava. Sua nova vida não é sustentada por aparência. É sustentada por caráter. Não anuncie o retorno. Quando chegar esse momento, não faça um discurso. Não diga: viram como eu mudei? Não anuncie: agora vocês vão conhecer minha nova versão. Isso seria voltar exatamente para o mesmo jogo de validação que você tentou abandonar. Apenas apareça. Fale menos. Observe mais. Faça seu trabalho. Cuide da sua vida.
Mantenha seus padrões. O silêncio que acompanhou sua construção também deve acompanhar sua maturidade. Porque quem realmente mudou não precisa convencer. As pessoas percebem. Na postura, no olhar, nas escolhas, na ausência de desespero, na disciplina, naquilo que você não aceita mais, principalmente na paz. Guarde estas regras. A partir de hoje, pare de anunciar todos os seus planos. Pare de entregar acesso ilimitado à sua energia. Pare de reagir a qualquer provocação. Pare de negociar diariamente com aquilo que sabe que precisa fazer. Pare de voltar para lugares que sempre produzem a mesma versão de você. Construa seu corpo. Construa seu conhecimento. Construa sua disciplina. Construa estabilidade. Construa autocontrole. Construa silêncio. E faça tudo isso sem transformar sua evolução em espetáculo. O mundo verá quando for necessário. Você não precisa avisar. Agora eu quero que você faça um compromisso. Não comigo. Com a pessoa que você decidiu se tornar. Escreva nos comentários. Eu vou mudar em silêncio. E depois saia deste vídeo e faça alguma coisa que essa nova versão de você faria. Uma ação. Hoje. Não amanhã. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que conteúdo sobre estoicismo, disciplina, força mental, autocontrole e transformação pessoal devem chegar a mais pessoas. E se você quer continuar construindo uma mente cada vez mais difícil de manipular, distrair e quebrar, inscreva-se no Mente de Elite. Aqui você não vem para parecer forte. Você vem para se tornar forte. E não saia agora. O próximo vídeo vai mostrar como parar de entregar sua energia e sua atenção para pessoas que não merecem acesso à sua mente. Assista ao próximo conteúdo que está aparecendo na tela. E lembre-se, suma se precisar. Trabalhe em silêncio. Deixe morrer a versão que não serve mais. Construa sem anunciar. E quando voltar, não explique o que aconteceu. Deixe que percebam que você não é mais o mesmo.